Nós vemos que a carta do apóstolo Judas é a última carta das chamadas epístolas gerais. E o título dessa carta, Judas, está atribuída ao irmão de Jesus, e não a Judas Iscariote. Tá? Nós vemos algo interessante, é que a carta de Judas ela tem uma semelhança parecida com a primeira carta de Tiago. Nós vemos que ambas as cartas elas vão iniciar no seu prefácio se colocando como servos de Deus. Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele se coloca logo no seu prefácio como servo de Deus. Judas também vai escrever a sua carta aqui, se colocando como servo de Deus. Judas, versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Então, ambos, os dois, se colocam como servos de Jesus Cristo. Mas é interessante observar que antes da morte de Cristo, eles não acreditavam em Jesus. Eles não eram seus seguidores, não eram seus discípulos. Após a ressurreição de Cristo, após a sua morte e ressurreição, que Judas e Tiago, então, se colocaram como discípulos do Senhor Jesus. E por essa razão, eles vão destacar aqui nas suas cartas, se colocando como servo, aqueles que foram chamados para servir ao Senhor. Nós também vemos que essa epístola, ela também é pequena, contém apenas 25 versículos, e ela inicia com uma breve introdução de 2 versos, e depois ele entra dentro daquele assunto que ele queria tratar, que era trazer uma advertência aos falsos mestres que estavam assolando a igreja naquele tempo. Algo interessante a ser observado aqui é que quando ele escreve advertindo os falsos mestres que estavam tentando distorcer o propósito da fé dos cristãos, ele também vai utilizar exemplos históricos de personagens do Antigo Testamento para falar sobre a conduta que cada um deles tiveram e advertindo as suas consequências como resultado das suas ações. Essa carta, ela tem uma forte semelhança com a segunda carta do apóstolo Pedro, porque ambas as cartas também vão advertir os falsos mestres. A data em que essa carta foi escrita, ela foi escrita aproximadamente no ano 65 da era cristã, né, ou da era comum, em um momento em que se passava uma pequena perseguição na igreja levantada pelos falsos mestres, e o apóstolo Judas, quando ele vai escrever essa carta, ele escreve com pressa, no sentido de urgência, no sentido de alertar a igreja acerca dessas falsas doutrinas que estavam sendo introduzidas dentro da igreja. Então ele escreve essa carta com urgência e com pressa. Propósito dessa carta, nós vemos que ele vai advertir esses falsos mestres, né? Que estavam assolando a igreja, eram mestres imorais, que ensinavam heresias naquela época, e eles colocavam em risco a fé dos cristãos, e Judas, ele escreve nessa carta, influenciando os cristãos a batalharem contra esses falsos mestres, a batalharem contra essas falsas doutrinas. Ele vai trazer um incentivo a esses irmãos. Versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então aqui ele escreve aos irmãos, influenciando a cada um deles a batalharem pela sua fé, a lutarem por aquilo que eles haviam recebido dos apóstolos. No versículo 4, ele então vai condenar aqui e vai trazer a juízo os falsos mestres, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo. Ou seja, ele estava se referindo aqui a uma profecia referente a esses falsos mestres, que eles viriam e que eles iriam assolar a igreja. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Aqui ele se refere exatamente ao gnosticismo. E nós sabemos que o gnosticismo, eles negavam a humanidade de Jesus, eles depravavam totalmente a graça, então aqui ele faz uma acusação a esses falsos mestres. Os assuntos comentados aqui na carta de Judas. O primeiro assunto a ser comentado é acerca dos falsos mestres que nós lemos aqui, que era o gnosticismo naquele tempo. No versículo 4, ele vai denunciar
esses falsos mestres. E o que era o gnosticismo? O gnosticismo era um grupo de hereges que havia surgido na era cristã, da igreja primitiva, e eles ensinavam que o espírito era essencialmente bom, que a carne era completamente depravada e que não tinha valor nenhum. E diante dessa afirmação, eles ensinavam alguns conceitos heréticos, como, por exemplo, o docetismo. Eles ensinavam, dentro do docetismo, que Jesus não possuía um corpo físico, ele era 100% espiritual. E por essa razão, a carne era completamente depravada, era completamente descartada. Eles também ensinavam o hedonismo. O que era o hedonismo? A busca pelo prazer. Eles ensinavam que você poderia praticar qualquer depravação na carne, que isso não te afetaria ou não afetaria a sua fé em Deus. E também eles ensinavam o antinomismo, que eles eram contrários à lei. O gnosticismo não possuía mestres, não possuía líderes, eles eram completamente insubmissos a qualquer autoridade, a qualquer hierarquia, e por essa razão eles eram completamente contrários à lei. Não tinha lei para eles. E nós sabemos que uma sociedade sem leis, ela se torna completamente depravada. Porque o que coloca limite no ser humano são as leis. Imagina um evangelho, um reino espiritual sem leis, uma sociedade sem leis, sem colocar limites no homem, sem colocar barreiras no homem. O homem se torna um ser completamente depravado. E esse era o gnosticismo da igreja do primeiro século. Por essa razão, o apóstolo Judas, ele vai escrever com urgência. Ele tinha pressa de escrever para esses irmãos acerca dessas falsas doutrinas, com o intuito de orientá-los a batalhar contra esses falsos mestres, para que os demais não pudessem, então, ser influenciados por eles. E hoje nós vemos que, na nossa contextualidade, há uma preocupação muito grande, porque naquele tempo os apóstolos tinham uma preocupação em ensinar a sua igreja nas doutrinas, como nós vemos aqui na carta de Judas, em ensinar sobre a depravação da carne, e ensinar sobre essa busca do prazer, para que a igreja viesse batalhar contra. Hoje nós olhamos a nossa contextualidade, irmãos, nós vemos que pessoas que são literalmente ímpias, conforme o apóstolo Judas vai dizer aqui, olha, versículo 4, porque se introduziram alguns que antes já estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, ou seja, homens que não têm nenhuma índole cristã, que não têm nenhum tipo de fé em Deus, que não tem renúncia, que não tem caráter, que não tem testemunho, ímpios, seres imorais, seres depravados. Hoje nós vemos que pessoas ímpias, dentro dessa cultura que hoje nós estamos vivendo, são chamados de cristãos. Nós estamos vivendo, irmãos, uma cultura completamente contraditória com as Escrituras. Hoje nós vemos que cantores do mundo, do meio secular, que cantam depravações, que cantam porfias, que pronunciam em suas músicas palavras vulgares de atos sexuais, são chamados de cristãos. E muitos são influenciados por isso. Não, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para dizer que está errado, que não? Jesus nos dá uma ordem para nós julgarmos segundo a reta justiça de Deus. João capítulo 7, versículo 24. Eu estava vendo até pouco tempo atrás uma reportagem que saiu da cantora Perla, que outrora havia se convertido a Cristo. Ela disse que hoje ela entendeu que ela pode tanto servir a Deus, como também exercer a sua música secular. E é da igreja Lagoinha, irmãos. E hoje ela canta as músicas com letras de porfia, com letras de imoralidade sexual, né? Ela faz aquelas danças corporais de sedução, e é chamada de cristã. E ela estava descrevendo que ela canta no ministério de louvor da igreja. Então, hoje você está vendo que as coisas estão se tornando relativas. Hoje qualquer pessoa é chamado de cristão. Então, aqui o apóstolo Judas, ele tinha pressa de ensinar os irmãos acerca desses preceitos. Depois nós vemos que ele vai falar sobre a má conduta que eles estavam implantando. Versículo de número 9. Ele vai dizer assim, olha, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, e não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Versículo 10, esse, porém,
Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Aqui ele utiliza uma palavra figurativa referente a Moisés, e ele vai tirar essa citação de que Miguel havia tido uma conversa com Satanás sobre o corpo de Moisés. Essa citação é tirada de uma pseudografia de Moisés, que era um manuscrito apócrifo naquele tempo, e pertencia a uma falsa autoria de Moisés. E nessa pseudografia, ou palavrinha difícil, né? Pseudografia vai afirmar que Miguel havia conversado com o diabo, né? E o diabo havia contentado contra Miguel sobre o corpo de Moisés. Só que o ponto crucial aqui não é esse diálogo em relação ao corpo de Moisés. O ponto crucial aqui é sobre a reserva que Miguel vai fazer diante de Satanás. Olha aqui, versículo de número 9. E disputava, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, ou seja, eles discutiam sobre a origem, sobre o destinatário do corpo de Moisés. Aí vai dizer, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, ele não ousou tirar nenhuma especulação referente a Satanás. Ele apenas disse, o Senhor te repreenda. O que Judas estava dizendo aqui é que Miguel não ousou julgar Satanás. Olha o versículo de número 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ele está dizendo que os falsos mestres falam mal daquilo que eles não conhecem, daquilo que eles não sabem, e nem Miguel ousou falar, ou ousou julgar Satanás aqui no versículo 9. E esses falsos mestres, eles julgavam uns aos outros constantemente, principalmente o apóstolo João, e o apóstolo Judas, acerca do evangelho, e por essa razão ele vai dizer que esses são como animais irracionais, que não compreendem a verdade, julgam sem ter uma noção, uma percepção do que realmente está acontecendo. Quando Judas ele faz menção disso, ele está ensinando para a igreja que nós não devemos julgar ou falar mal daquilo que nós não conhecemos. E nós não devemos trazer como juízo aquilo que não está dentro do nosso conhecimento. Só deve ser julgado aquilo que é nítido aos nossos conhecimentos, aquilo que é compreensível à nossa razão, aquilo que está claro diante da Bíblia. Então, por essa razão, esses falsos mestres julgavam o apóstolo João, e também o apóstolo Judas, e principalmente o evangelho que eles pregavam, sem conhecer a origem dele. No versículo de número 11, ele vai utilizar aqui uma expressão figurada de personagens do Antigo Testamento. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano, pelo prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Aqui ele utiliza 3 personagens do Antigo Testamento. O primeiro é Caim, se referindo ao sacrifício que Caim havia oferecido a Deus. Ele sabia que, nos termos de sacrifícios expiatórios, deveria ser utilizado um cordeiro. Caim vai utilizar legumes. E quando a sua oferta é desprezada diante do Senhor, e a do seu irmão Abel é aceitável, ele cria grande ira e ódio dentro do seu coração e mata o seu irmão. E aqui o apóstolo João faz menção acerca disso, que os falsos mestres, eles tinham ira, com seus irmãos. E aqui ele está falando exatamente do contexto da igreja, que nós não devemos ter ódio do nosso irmão, que nós não devemos ter iras contra o nosso irmão, assim como foi o caso de Caim, que teve ira do seu irmão porque o seu sacrifício foi aceito e o dele não. Então, por essa razão, ele vai utilizar esse exemplo. O segundo exemplo é Balaão, que foi um profeta contratado para profetizar sobre a nação de Israel, destruição, mas quando ele vê que Deus não estava aceitando essa profecia completamente herética, ele então profere palavras contra a nação de Israel para que eles pudessem ser completamente escravos de atos sexuais. Então, por essa razão, Balaão ele morre de uma forma trágica, mas
recebe o seu pagamento, porque ele havia sido contratado. Então nós vemos que muitos falsos mestres se vendiam para profetizar palavras errôneas, que não é diferente da contextualidade de hoje. Muitas pessoas vendendo o evangelho e principalmente se vendendo, profetizando profecias errôneas, falando aquilo que não é bibliocêntrico, falando aquilo que não é revelação divina, falando aquilo que é da carne, apenas pelo interesse financeiro. Depois ele vai utilizar o exemplo de Corá. Corá, juntamente com alguns demais líderes, eles haviam recebido uma ordem da parte de Deus sobre como eles deveriam cultuar o Senhor, mas eles desprezaram totalmente. Quiseram tomar a liderança por si próprio, quiseram fazer segundo a sua própria escolha. E por essa razão, Deus mandou fogo do céu e consumiu a todos. Porque eles queriam assumir uma direção sem a direção de Deus. Aqui ele está se referindo àqueles que querem seguir o seu próprio caminho, sem primeiramente perguntar se é da vontade de Deus, sem primeiramente pedir uma direção a Deus, sem querer tomando uma atitude sem a vontade de Deus, sem ser da vontade dele, sem ser dos preceitos dele. E ele vai mencionar então o exemplo de Corá. Depois ele vai fazer exortações aos cristãos, que está no versículo de número 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apeidai-vos de alguns que estão duvidosos. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo eles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então, a exortação que ele vai trazer aqui aos cristãos, a palavra exortação é aconselhamento, tá, irmãos? Ele vai trazer aqui um aconselhamento aos irmãos, dizendo que eles deveriam se santificar na sua fé, e que deveriam também orar segundo o Espírito Santo de Deus, e que eles também deveriam se conservar a cada um no amor, ou seja, buscando amar uns aos outros um amor, né? Assim como o apóstolo João também vai enfatizar na sua carta. E no versículo 22, ele vai dizer que eles deveriam ser piedosos com alguns que estão duvidosos, deveriam ser pacientes, deveriam ser temperantes, porque existem aqueles que estão duvidosos acerca da sua fé, e por essa razão, eles não tomam nenhuma atitude, não tomam nenhuma decisão. Esses duvidosos aqui provavelmente eram aqueles que haviam sido influenciados pelo gnosticismo. E por essa razão, o apóstolo João vai aconselhar os irmãos a terem paciência com esses irmãos, a saberem instruir, a saberem aconselhar, sabendo que logo mais eles serão completamente convertidos no Senhor. Por fim, ele vai concluir a sua carta no versículo 24 até o versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Ele termina então a sua carta exaltando a Deus acima de todas as coisas, dizendo que ele nos coloca firmes mediante a sua glória e que ele merece toda a honra e toda a glória diante de todos os séculos. Amém.